Olá, eu sou o pesquisador Marcos Lopes, você está no canal Espada Triunfante. Vez por vez aparece aí um livro que fica famoso, né? Por exemplo, a gente teve aí várias literaturas, mas eu poderia citar, por exemplo, O Segredo, que foi um livro que fez bastante sucesso, né? Tivemos o livro também O Código da Vinci, né? Dan Brown, foi um livro que explodiu, né? Pelo menos aí 50 milhões de cópias vendidas, né? Fez um grande sucesso há alguns anos atrás aí. Mas eu estou me referindo exclusivamente no dia de hoje a uma obra que faz 50 anos de existência. E o livro é este aqui, ó. Eram os deuses astronautas, do suíço Erich von Däniken. Bem, Däniken ele ficou muito famoso por essa literatura aqui, que no título em alemão não traz este nome, mas mais ou menos um título como Memórias do Futuro, um livro de 1968. Esse livro foi lançado quando eu tinha 1 ano de existência, né? Este livro aqui me influenciou muito, mas muito mesmo, a minha juventude. Há uma pergunta aqui no capítulo 4 deste livro que fez com que eu ficasse pensando anos e anos sobre a resposta para aquela pergunta de Erich von Däniken. Vou ler aqui para vocês qual é a pergunta que Erich von Däniken faz no capítulo 4 deste livro. Capítulo 4 tem por título: Seriam astronautas os deuses? Bem, vamos dizer assim, o fundamento de toda esta teoria, chamado astronautas, né, deuses do passado, astronautas do passado, seria o seguinte, que a Terra foi visitada por alienígenas, né, desde os primórdios, né, civilizações tiveram contatos com alienígenas e as tecnologias dos alienígenas foram apresentadas para os povos primitivos e até os egípcios, por exemplo, e eles começaram a construir as pirâmides através dos ensinos dos ETs. Justamente. É esse tipo de ensino que é passado no livro Eram os Deuses Astronautas. O objetivo seria dizer que houve uma integração entre a raça humana e alienígenas, e que as raízes de todas as religiões seriam praticamente os alienígenas, porque os povos antigos não sabiam explicar, né? Eles viam aquelas naves espaciais, os alienígenas, e pensavam que eram deuses. Portanto, as religiões elas foram fundamentadas nesta teoria. Por isso que o nome em português é Eram os Deuses Astronautas. Bem, no capítulo 4, Erich von Däniken ele diz o seguinte: a Bíblia está cheia de mistérios e contradições. Bem, qual seria as contradições que a Bíblia tem? Bem, ele diz o seguinte: no livro de Gênesis, por exemplo, começa com a criação da Terra, que é contada com absoluta precisão geológica. De onde, porém, sabia o cronista que os minerais precederam as plantas e as plantas aos animais? Bem, Erich von Däniken, mesmo ter passado boa parte da sua infância em um colégio católico, mesmo assim ele diz, certa vez, né, em ler algumas passagens da Bíblia e não começou a interpretar que aqueles versículos eram o que estavam dizendo, mas sim se referindo a alienígenas e a naves espaciais. Bem, ele demonstra aqui o seu ceticismo para com a Bíblia, quando ele diz que o autor, né, como é que ele sabia que os minerais precedem as plantas e as plantas aos animais? Ele faz uma pergunta. Ora, ele não acredita na inspiração da Bíblia, ou seja, que Deus usou homens, falhos, pecadores, mas transmitiu a sua mensagem sem erros, ou seja, a palavra foi inspirada, mas ele não acredita nisto. Até aí, vamos prosseguir aqui o que ele diz. Bem,
ele usa Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz o seguinte: façamos o homem segundo a nossa imagem. Ele pergunta então, por que Deus fala no plural? Por que ele diz nós e não eu? Por que nossa e não minha? Deveria-se esperar que Deus, sendo único, falasse aos homens no singular e não no plural. Bem, vou dizer um negócio para vocês. Essa pergunta deste pesquisador, ela perpetuou durante vários anos e até, por que não dizer, uma década na minha cabeça. Ora, se Deus de fato é único, por que Deus falou no plural? Então, ele chama isto de uma das contradições da Bíblia. Mas talvez ele nunca tenha sido informado sobre o porquê que Deus, em Gênesis, conforme ele cita aqui, Gênesis 1 e 26, Deus fala no plural. Vamos ver o que está escrito, vamos conferir na Bíblia se realmente 1 e 26 está escrito assim, dessa forma. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. De fato, então, está escrito no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que então Deus não disse, olha, vou fazer o homem conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança? Mas Deus usa termos hebraicos no plural. Por quê? É uma pergunta interessante, né? Bem, eu passei, como eu disse, boa parte da minha juventude com essa pergunta. E ao ingressar no exército em Brasília, no 1º Regimento de Cavalarias de Guardas, Dragões da Independência, eu, passado alguns meses ali, eu ainda queria saber a resposta, o porquê que Deus falou no plural. Passando por um corredor ali do antigo quartel Dragões da Independência, vi ali que tinha um crente ali, né? Hoje são chamados de evangélicos, cristãos evangélicos, mas na época, 1986, 1987, os evangélicos eram chamados de crentes. Olha, ali vai um crente, olha, ali vai o Bíblia, né? O povo da Bíblia e tal. E aí eu falei, bem, vou fazer essa pergunta para este cristão aí, evangélico, e certamente ele não vai me responder. Bem, quando eu fiz a pergunta para ele, eu acredito que o nome dele era Ribeiro. Eu não lembro se o nome dele era Ribeiro, né? E eu perguntei para ele, olha, me diga uma coisa, em Gênesis 1:26 está escrito que Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Por que Deus está falando no plural e não no singular? A resposta daquele simples evangélico foi esta. Olha, é porque Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu, na hora, parei assim e falei, puxa, ele tem resposta então? Me diga uma coisa, mas você pode provar pela Bíblia isso daí? Ou seja, são 3 deuses? Não, ele falou, não são 3 deuses. São 3 pessoas que formam um só Deus. Tanto é que esta é a crença dos cristãos ortodoxos, os cristãos evangélicos verdadeiros. Se você for pegar as regras de fé da fé evangélica, você vai ver que está escrito lá que cremos na existência de um só Deus coexistente em 3 pessoas, ou existente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a existência de Deus é um Deus que existe em 3 pessoas, onde essas 3 pessoas têm a mesma eternidade, o mesmo poder, a mesma glória. Só que isso para a mente humana é um pouco meio complicado da gente entender. E logicamente que entender o Deus da Bíblia com a nossa sabedoria terrena vai ser um pouco difícil de você saber tudo sobre esse Deus, logicamente. Porque a Bíblia diz que ele é infinito, né? Então a sua sabedoria também é uma sabedoria infinita.
Então ele me respondeu e eu fiquei muito curioso para com o cristianismo. Eu falei, poxa, o cristianismo ele parece ter respostas, né? E hoje você vê, tem passado 50 anos, mas ainda faz sucesso essa história de alienígenas do passado, né? Olha essa revista atual aqui, brasileira, Mundo Estranho, Era os Deuses Alienígenas, né? A influência dos ETs poderia explicar a tecnologia avançada e as obras imponentes de civilizações antigas, como a egípcia e a suméria, com essas evidências bizarras achadas em textos sagrados, relíquias e obras de arte. Essa revista me chamou muita atenção porque, de fato, eu passei a minha juventude lendo Erich von Däniken e não tinha essa resposta. Mas não é somente literaturas como essa que eu mostrei que fazem uma crítica a Erich von Däniken. O saudoso cientista, né, Carl Sagan, ele também critica Erich von Däniken em um dos documentários da BBC, né, ele faz uma crítica a Erich von Däniken concernente à sua ideia de que alienígenas tivessem moldado os povos antigos. Bem, no livro também de Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, também faz uma crítica dura a Erich von Däniken. Bem, em dezembro de 2018, a obra fez 50 anos de existência, ok? E houve um encontro de ufólogos, né? Pessoas que acreditam piamente em discos voadores. Antigamente era chamado discos voadores, né? Hoje tem nomes diferenciados, né? Ufologia, tudo. Mas esse encontro foi feito em dezembro de 2018 e trouxeram duas grandes personalidades do mundo da ufologia. Logicamente, o Erich von Däniken e o outro personagem é o George Sungaus, né? Ele é uma pessoa que aparece no History Channel, naqueles variados episódios de alienígenas do passado que vem da ideia deste livro aqui de Erich von Däniken. Esses dois personagens, que foram ali as estrelas do evento de ufologia em dezembro de 2018 em São Paulo, Brasília, Curitiba, né? Os ufólogos do Brasil promoveram essas duas personagens. Agora, o que acontece? Eles dizem que os alienígenas vão voltar, ok? E eles também reafirmaram que os deuses é que formaram as religiões que existem. Muitos seguidores das ideias de Erich von Däniken, eles são chamados de Dawkinianos. É um nome meio difícil, né? Mas eles são seguidores das ideias de Erich von Däniken. Eu, por exemplo, era um desses cidadão aí, né? Os Dawkinianos, porque eu acreditava realmente piamente nas obras de Erich von Däniken. Hoje nós temos aí variados documentários diferenciados, como o Zeitgeist, por exemplo, mas o objetivo sempre central do realismo fantástico, como era dito antigamente, é mostrar que os alienígenas, os extraterrestres, eles tiveram influência na raça humana e até geneticamente, né, formaram o ser humano, para querer desacreditar, logicamente, o livro de Gênesis. Afinal de contas, a história de Adão e Eva, ela soa como uma mitologia, né, para o século XXI, para o século XX, né? As pessoas dizem, esse negócio de Adão e Eva, eu não acredito nisso. Mas é uma maneira de desacreditar o livro que eles dizem tem várias contradições, né? Como ele chega a afirmar aqui, essa questão da trindade. Bem, aquelas pessoas que contestaram foram variadas, tanto no exterior como no Brasil. Houve pelo menos aí umas 3 obras aqui no Brasil que refutam o livro de Erich von Däniken. Um deles é este aqui, que eu consegui este livro num sebo, alguns anos atrás, né? Esse livro é de 1971, de um autor que já é falecido, né? Ele tem descendência italiana, o nome dele é Carlos Jarieri.
Os Deuses Não Eram Astronautas. Um excelente livro, um livro realmente que mostra, né, as contradições, não da Bíblia, mas de Erich von Däniken. Então existe no realismo fantástico pessoas que refutam as ideias, né, do antigo chamado realismo fantástico. E é interessante sabermos que existe também documentários que apresentam refutações, por exemplo, a alienígenas do passado. Não temos muita coisa em português, mas no exterior existe um grande material sobre esse assunto. Bem, só resumindo, para o vídeo não ficar longo, eu queria dizer para vocês que essa invenção de alienígenas se envolvendo com seres humanos aí é algo comunista. Você sabia disso ou não? É algo comunista, ou seja, uma invenção dos comunistas. Os comunistas, né, os antigos soviéticos, a União Soviética, ela precisava passar a ideia de que o livro de Gênesis é uma farsa e que a verdade é que o homem vem dos extraterrestres, né, e que o envolvimento de UFOs e discos voadores que é a verdade. Então, se você for fazer um estudo acurado do documentário Carruagens dos Deuses, né, que levou esse nome lá nos Estados Unidos, o livro Eram os Deuses Astronautas. Quando foi para os Estados Unidos, o nome não eram os Deuses Astronautas, o nome era As Carruagens dos Deuses, ok? Então, neste documentário, você vai perceber a presença de soviéticos no documentário. Por quê? Porque existia uma intenção da União Soviética em fazer acreditar o mundo de que a Bíblia realmente é uma farsa. E tanto é que na década de 1940, nós vemos ali um livro sendo escrito para os agentes da contra-inteligência da União Soviética. Esse livro foi escrito para mostrar os vários alienígenas, várias espécies de alienígenas que existiam. Então, inclusive, o nome desse livro foi criado por Stalin. Então você percebe aí uma conspiração anticristianismo para fazer valer os ETs, os extraterrestres. Bem, em outra ocasião eu vou falar mais sobre esse assunto, até fazer umas pequenas análises e refutações ao livro Eram os Deuses Astronautas. Acione o sininho deste vídeo, seja um integrante deste canal, deixe seus comentários, deixe seus likes e nos encontramos numa outra ocasião. Fique na paz.